Vamos ficar de pé, abra a sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 10, versículo 11. Quero compartilhar uma palavra com você. Mateus capítulo 10, versículo 11. Quem já achou, diga amém. Diz assim: e em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Só até aí. Senhor, obrigado pela Tua palavra, fala ao coração da Tua igreja, Senhor, que possamos ouvir Tua voz. Nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor, aquilo que nos impede de fluir na Tua presença, arranca de nós, que possamos realmente, ó Deus, ser ministrados pelo Teu poder nessa noite, é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, dando glória a Deus, amém. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler aqui, pelo menos, os versos 12 e 13, daqui a pouco. Você sabe que não é a primeira vez que eu uso o capítulo 10 do Evangelho de Mateus como base para uma ministração. Eu estava orando ao Senhor e o Espírito Santo me levou de novo a esse texto e me deu a ordem para compartilhar com você sobre aliança, falar com você sobre amizades. É importante a gente entender isso, saber quem de fato é nosso amigo, né? Com quem nós devemos nos aliançar, em quem nós devemos investir, quem a gente tem que receber na nossa casa, na casa de quem a gente tem que ir, quem a gente tem que convidar para almoçar, jantar num restaurante, né? Com quem a gente se senta para tomar um refrigerante. E aqui, nos capítulos 11, 12 e 13, ou melhor, nos versos 11, 12 e 13 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, tem um tutorial, tem um passo a passo, tá? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é a importância de sermos seletivos. Repita comigo, seletivos. O texto diz: procurai saber quem nela seja digno, né? E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, ou seja, em qualquer lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, qualquer bairro, né? Sampaio, Meia, Tijuca, Barra da Tijuca, aonde você for, seja em que momento for, a primeira regra ou o primeiro conselho, a primeira instrução é: procurai saber quem nela seja digno. Não é qualquer um que pode desfrutar da tua amizade. Você não pode dispensar teu tempo, investir tua atenção, dar intimidade para qualquer pessoa. Quantos estão entendendo? Digam amém. Você sabe que o diabo, ele muitas das vezes usa de uma distorção para tirar pessoas de dentro da igreja. Pastor, o que o diabo faz? O diabo faz você achar que a igreja é cheia de panelinhas. O diabo faz você pensar que existem vários grupinhos na igreja. E aí você olha, você diz assim: não vou ficar nessa igreja não. Essa igreja é cheia de grupinho. Essa igreja é cheia de panelinha. Eu já preguei isso, na verdade, não no contexto geral, mas sobre panelinha. Eu já falei isso aqui, mas quero falar de novo. Olha para o teu irmão, diga assim: quem disse que panelinha não é de Deus? Ué, pastor, que isso? Quer dizer que então, crente pode fazer panelinha? Ele não só pode, como ele deve. Quantos eram os discípulos de Jesus? Não, mais do que isso. Eram incontáveis os discípulos. Agora sim, quantos eram os apóstolos?
12. Então, se eram incontáveis os discípulos e só eram 12 os apóstolos, já tinha uma panela aí. Certo? Agora, dos 12, quando Jesus subiu o monte, por exemplo, o Monte Tabor, da Transfiguração, quantos subiram com ele? 3. Então, já tem uma panelinha dentro da panela. Certo? E dos 3, né, o cara, ele era tão certo, né, do amor que Jesus tinha por ele, que quando ele escreve acerca dele mesmo, ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, né? Imagina, eu quero falar do Samuel, então eu digo assim, sabe Samuel, o discípulo que Jesus amava, que ele tinha tanta certeza do amor de Jesus por ele, que ele tinha essa autoridade, essa ousadia para escrever isso, e ele tinha tanta intimidade, que diz a Bíblia, que ele colocava a cabeça no ombro de Jesus. Estou falando de quem? De João. João era íntimo do Senhor. Então, se essa coisa de você ter mais afinidade com determinadas pessoas não fosse de Deus, Jesus teria errado. E Jesus nunca errou. Pelo contrário, ele deixou um exemplo. O grande problema é que a gente não é maduro. O grande problema é que a gente olha para essa situação e, ao invés da gente criar uma oportunidade, se você vê um grupo de afinidades, se você entende que você tem a mesma afinidade, ao invés de você trabalhar para poder entrar nesse grupo, participar desse grupo, mas sem forçação de barra, sabe, de maneira espontânea, no tempo certo, na hora certa, ao invés, você já se revolta e diz, tem uma panelinha ali formada. Ué, o camarada conhece o outro desde pequeno. Estou vendo ali, né, está o Israel e como é que é o nome do baixinho ali do outro? Felipe. O Israel é filho da Leide, que hoje está cantando, está no vocal, e o Felipe é filho da Érica, né, que também está aqui no vocal. Então, assim, já de cara, as mães têm uma afinidade, que é a questão de estar ensaiando, fazem parte do coral e tal, aquela coisa toda. E aí, os dois têm a mesma idade, estão ali sentados, os dois estão nem aí, porque eu estou pregando, porque estão ali jogando no videogame, mas compreensível, eu entendo, né? Na minha época não tinha celular para jogar, então minha mãe levava papel e caneta para eu ficar escrevendo, né? E eu ficava desenhando o culto inteiro, desenhava a cara do pastor e tal, olhava para o pastor, tentava imitar, aquela coisa toda, faz parte. Mas se o vento não soprar, né, e Deus enviar o Lemuel e a Leide lá para a África, né, se eles continuarem aqui na Nova Jerusalém, a Érica, Alexandre, seu esposo, né, também e tal, não sei o quê, a probabilidade deles crescerem como amigos é muito grande. Aí quando eles estiverem lá para os 16, 17 anos, eles vão estar parceirões, amigos, aí vai chegar um garoto do nada com 16, 17 anos, eles vão ter que ter realmente uma preocupação de inserir esse garoto no contexto, mas em contrapartida, a afinidade, ela não é de agora. Ela veio de um tempo, ela foi construída. Sabe, tinha uma época, agora não, a gente, né, até por conta do pastoreio e tal, eu não tenho ministrado muito, não tenho aceitado muito convites para ministrar fora, né? Mas durante, né, um bom tempo, né, Lemuel, a gente ministrava, pelo menos quinta, sexta, sábado, a gente estava na estrada, a gente estava viajando. E quantas vezes eu percebia que eu estava convivendo mais com eles do que com a minha própria família. Eu tinha mais contato com eles do que com os meus pais. Porque, né, a gente trabalhava junto, né, na música. E isso faz com que a gente desenvolva afinidades. É normal. Essa minha palavra é para você entender a importância do amadurecimento. Porque o diabo pega isso e distorce isso na sua mente e acha que as pessoas estão fazendo isso de propósito para virar as costas para você, quando na verdade essa afinidade ela é natural. E aí, enquanto pastor, eu preciso ministrar ao teu coração a importância de nós que temos uma afinidade, perceber quem está solto e de alguma maneira inserir. Mas ao mesmo tempo, quem está chegando agora, entender que essa afinidade, ela é construída com o tempo. E talvez você esteja apontando para um lado que não é o lado certo. Porque você, de repente, quer ter afinidade com
o Lemuel e o Sérgio, que só falam de música. Pô, é impressionante, cara. O Instagram dos caras é só música. No WhatsApp a foto é de música. E que não sei o que de música. E o tempo inteiro de música. A tempo livre, vamos para o workshop para ouvir música. Aí você não entende nada de música, você não gosta de música, mas você quer ter afinidade com os caras que só falam de música. Vai dar certo, irmão? Vai dar certo? Alguém acha que isso vai dar certo? Não, não vai dar certo. E muitas das vezes o diabo, ele sugestiona no nosso ouvido para que a gente tenha amizade com pessoas que não tem nada a ver com a gente. Dentro da igreja, e se eu for para fora da igreja, aí que a coisa aperta. Aí é pior ainda. Não se veste como você, não fala como você, tem nada a ver com você. Tem nada a ver. Esses dias, sabe, Marquinho, o Dudu esteve aqui, domingo passado, né? A gente desceu aqui para conversar, pastor Anderson estava perto, tal, não sei o quê. Cara, você vai parar com o Dudu, você vai conversar sobre o que com o Dudu? Futebol, cara. Dudu, ele cresceu aqui com a gente. Está meio desgarrado, mas eu estou dando uns pescotapa espiritual nele, daqui a pouco ele está de volta. Encontrar... Cara, se a gente parar ali na esquina, tá? Vamos encontrar. Eu, Marquinho, por exemplo, Dedé, Dudu, só falta Mussu e Zacarias. Encontrou ali na esquina. Vai falar de quê, cara? Vai estar falando de futebol, cara. Aí eu não gosto de futebol. Não gosto. E eu quero estar ali naquele... Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Nós precisamos ser maduros para entender aonde a gente agrega valor. A gente precisa ser maduro para entender que passa por uma série de situações. Eu me lembro que a gente gravou o primeiro CD do ministério em 2000. Todo mundo aqui já conhece a história. Eu me casei com a Denise dia 20 de outubro de 2000 e gravei o primeiro CD do ministério dia 8 de outubro. Ou seja, quando a gente gravou o ministério, a gente estava cheio de dívida, casa Bahia, Ponto Frio, aquela coisa toda de casamento, e duro, sem dinheiro. Mas aí Deus foi abençoando e tal, mas mesmo assim a gente levou um tempo e tal, não sei o quê. Só que esse primeiro CD, ele já saiu pela MK, que era uma gravadora já de ponta na época e tal. Eu me lembro que quando o nosso CD saiu, tinha na MK Cassiane, que tinha gravado com muito louvor, que era mais de 1 milhão de cópias. Tinha a Aline Barros, que gravou o Som de Adoradores, que tinha aquela canção Sonda, Me Usa, também mais de 1 milhão de cópias. E aí tinha Kleber Lucas, que tinha gravado Deus Cuida de Mim, depois Aos Pés da Cruz, também com não sei quantos bilhões de cópias. E esse negócio de 1 milhão de cópias, isso significa dinheirinho, mano. Entendeu? E aí, no meio daquela situação ali, tinha gente que não tinha vendido 1 milhão de cópias. Mas eu tinha feito eu e Denise, a gente tinha feito vocal para o Kleber, a gente tinha feito vocal para a Aline, então a gente era muito bem relacionado, a gente conhecia todo mundo. Eu me lembro que a gente fazia um café da manhã, numa época, que ficava, sabe, girando, às vezes o café da manhã era na casa da Aline, às vezes o café da manhã aconteceu na casa do Kleber, tinha hora que era na casa da Fernanda Bruna, né, da Fernanda do Emerson e tal, isso que a gente fazia um café da manhã, de comunhão e tal, papapá. E todo mundo morava lá para a Barra e tal, a gente morava no Meia, normal, sem problema. A gente tinha afinidade musical, então a gente podia estar ali naquele ambiente, mas assim... Por coincidência, né, o café da manhã ficava rodando lá, nunca foi no Meia. Mas está tranquilo também, sem problema. E quando é na Barra, né, os carros paravam um do lado do outro, e o nosso era diferente. E às vezes tinha aquela coisa, sabe, o café da manhã acabou e tal, vamos esticar e vamos almoçar e tal. E tinha hora que dava, tinha hora que eu dizia, não, estou sem fome, Deus abençoe. E presta atenção, queridos, nunca me abalou. Deus conhece meu coração e Deus sabe disso. Para mim nunca foi problema dizer assim, pô, hoje não vai dar não. Vai lá. Eu sempre entendi minha realidade. E eu dou graças a Deus pela vida dos meus pais. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, que sempre me posicionou. Ele sempre diz, calma, segura a tua onda, cara. Não se empolga.
Presta atenção, nós tínhamos afinidade musical, eu conhecia eles há anos, fazíamos parte da mesma gravadora, mas a condição financeira era um pouco diferente, e isso fazia com que eu entendesse que tinha lugar que não dava para mim. E aí tem gente que não entende isso, e que quer forçar uma amizade. Cara, você sabe que ali não dá para tu, se tu for ali vai dar ruim. Mas o diabo, ele distorce de um jeito, ele tira a tua maturidade e ele quer te inserir num lugar que você não cabe, pelo menos não cabe por hora. E aí você vai ser o que você não é, e você vai gastar aquilo que você não pode, para viver uma aparente amizade. Jesus, ele chama seus discípulos e ele diz assim: eu quero que vocês sejam seletivos, procurem saber quem é digno de hospedar vocês. Não é para, sabe, não, qualquer um, não é qualquer um, não. Paulo fala sobre jugo desigual. Sabe o que é jugo desigual? Era algo que controlava a passada dos bois. Sabe, uma madeira e tal, um negócio que ficava em cima e prendia no pescoço de um boi, prendia no pescoço do outro, para que eles não dispersassem. Quando a passada não era boa, não era igual, quando o jugo não estava bem ajustado, um boi machucava o outro, um boi chegava na frente do outro, um boi feria o outro, e tem gente que está se ferindo e não está entendendo. Mas por quê, pastor? Porque está andando com quem não é para andar, porque está forçando uma intimidade e uma amizade com quem você não precisa forçar. Entenda bem uma coisa: comunhão nós devemos ter com todo mundo, sem exceção. Amar, respeitar, querer o bem, todo mundo. A Bíblia diz que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Agora, intimidade, a gente não é obrigado a ter com todo mundo. Intimidade, a gente tem só com alguns. Sabe, queridos, eu sou acessível, o gabinete está aberto ali para qualquer um. Se não der para atender na hora, liga para a Vitória, ela vai marcar uma hora, eu vou conseguir te atender. Não tem essa, sabe? Pastor só atende branco, só atende preto, só atende rico, só atende pobre. Não. Quem já ligou aqui para marcar gabinete, sabe que a Vitória não pergunta assim: como você é? Me dá aí, para eu saber se o pastor vai te atender. Não. Agora, não é porque eu atendo todo mundo que todo mundo vai na minha casa. Porque tem gente que vai entrar na minha casa e vai dar glória a Deus pelas minhas poucas conquistas. Tem gente que vai entrar na minha casa, vai olhar com um olhar de inveja e vai querer o meu mal. E tem pessoas aqui que estão sofrendo, porque estão confundindo as coisas. Existem casamentos aqui que estão machucados, porque o marido não está entendendo, sabe, respeitar o espaço da esposa. Que a esposa não está entendendo respeitar o espaço do marido. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Sabe, essa coisa, essa distorção que o diabo planta na nossa mente, ela é tão pesada que nos leva a mendigar um amor que a gente não precisa mendigar. Nos leva a mendigar uma atenção que a gente não precisa mendigar. Sabe, nos desvaloriza. É muito triste quando você vê alguém, sabe, sem valor, que fica atrás das pessoas. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista com uma menina que participou do Big Brother. Não me perguntem o nome, que eu não vou lembrar agora, mas ela participou do Big Brother e o pessoal estava encarnando nela, né, batendo nela, porque uma hora ela era amiga de um, outra hora ela era amiga de outro, outra hora ela era amiga de outro, e no final todo mundo estava taxando ela como falsa. Pastor, mas eu não posso ser amigo de todo mundo. Você até pode ser amigo de todo mundo, mas toma cuidado. Toma cuidado, porque às vezes você quer agradar todo mundo, sabe, o politicamente correto, e aí no final das contas, você não está sendo verdadeiro. Mas Deus te trouxe hoje aqui para poder dar uma apertada no parafuso e ajeitar as tuas alianças. Deus te trouxe hoje aqui para poder ajeitar um pouquinho, sabe, tuas amizades. O texto diz que nós precisamos desenvolver uma predisposição de procurar aqueles que podem ser íntimos, aqueles que podem dividir alguns sonhos,
Sadraque, Mesaque e Abidnego. É isso que Daniel tem. Com esses que eu vou contar. Eu tenho comunhão com todo mundo, mas abrir o meu coração, estou solteiro, quero casar, vou falar para todo mundo. Não, tem pessoas que você pode falar. Porque tem gente que é assassino de sonho. Tem gente que adora jogar terra em cima do nosso projeto. Aí você diz assim, eu estou pensando que esse ano eu posso me casar. Na risada você já fica oprimido. Sabe? Ou então o cara responde você com uma outra pergunta. Você, pronto, já acabou contigo. Já acabou. Aí a vontade que dá é dizer para você, bem feito, foi falar para quem não era para falar. Foi se abrir com quem não era para você se abrir. Deixa eu seguir. Verso 12. Primeiro diz, procurai saber quem nela seja digno, seletivo. Mas, no verso 12, diz assim, e quando entrares em alguma casa, saudai-a. Escute, não saia daqui dizendo que o pastor falou que você tem que ser seletivo, e ser seletivo significa falar só com algumas pessoas e ignorar outras. Não falei isso. Falei que você tem que ter comunhão com todo mundo, mas intimidade você vai ter só com alguns. Falei que você tem que estar preocupado, precisa entender a questão das afinidades. Não há nada de errado nisso. Tem coisa que não vai funcionar. A gente pode ter afinidade numa série de coisas, mas se você pensar que tem que ter afinidade o tempo todo e em tudo, não, tem uma hora que não vai dar certo. Eu cito o pastor Anderson, porque além do Marquinho, acho que o pastor Anderson aqui, de amigo de infância mesmo, acho que são os mais antigos, que cresceram aqui comigo. A gente tinha uma época que a questão da amizade era tão grande, que tinha jogo do Vasco, ele flamenguista roxo e assistia. Aí tinha jogo do Flamengo, porque ele foi no do Vasco, eu tinha que ir lá e assistia. E a gente assistia jogo. Diferença que quando tinha jogo do Flamengo, eu ficava no do Vasco e cantava, pulava. Mas é normal isso? É normal. Você pode ser flamenguista, você pode ter um amigo vascaíno, mas na hora de chamar para ir para o jogo, tu vai chamar ele? Não, tu vai chamar um flamenguista. Imagina o vascaíno, eu estou triste. Por quê? Porque o cara não me chamou para ir para o jogo. Pô, é do Flamengo, cara. Você é vascaíno. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus hoje vai nos amadurecer. Agora, não é porque eu estou falando da importância de sermos seletivos, que a gente vai sair daqui marrento, nariz em pé, mitidão, não falo, pastor disse, espírito do Kiko, lembra do Kiko, do Chaves? Venha, tesouro, não se misture com essa gentalha, ele ainda, gentalha, não é isso que eu estou falando. E tanto é que não é isso que eu estou falando, que no verso seguinte, Jesus diz assim, se vocês entrarem em qualquer casa, em alguma casa, saudai-a. Você não precisa ter intimidade, mas você tem que ter relacionamento com todo mundo. Eu não fiz de propósito não, mas a gente inaugurou ontem aqui a sala, a central multimídia da Nova Jerusalém, está chique, está lá atrás, agora está tudo lá, o áudio sendo mixado lá e tal, as câmeras, um estúdiozinho lá em cima, lá atrás da galeria. E aí antes de eu entrar para o culto, eu passei lá para dar uma olhada, para ver como é que estava funcionando, se estava tudo certo e tal. E aí eu desci, e aí para eu não, dar uma volta para entrar por aqui, eu entrei pelo meio da igreja. Eu fiquei meio sem graça, porque eu não queria chamar a atenção. A pastora Denise estava ministrando aqui. Mas por outro lado, eu falei, não, já está aqui, eu vou passar, eu vou entrar no meio da igreja. E quem eu pude, sem eu querer distrair, eu cumprimentei. A paz, a gente, a paz, boa noite, Deus abençoe, paz, a paz. Imagine, não, eu sou o pastor? Já não era nem para entrar pela lateral, tinha que ter uma porta aqui atrás, para eu sair, tinha que ter no chão,
Irmãos, uma vez eu fui ministrar numa igreja, né? A gente cantou e fez, aconteceu e tal. No meio da ministração, o pastor da igreja entrou por uma porta de trás, sentou num trono. Não era uma poltrona, não, um trono, um negócio assim, pá, ele sentou lá, tranquilo, cada um investe na cadeira que quer, mas um trono. E aí depois ele pegou a palavra, que não sei o que, falou, antes do culto acabar, ele saiu e foi embora. Irmão, não sei nem qual é o perfume que ele estava usando, deu nem para sentir o cheiro do homem. Imagina, você é convidado para ministrar na igreja de alguém que você não consegue nem apertar a mão dessa pessoa. Que essa pessoa não diz assim, não, muito obrigado porque você veio aqui, somou aqui no nosso culto e tal. Felizmente existem pessoas assim, eu não posso me misturar. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Porque, às vezes, né, numa soma de afinidades, você vai ter mais intimidade com algumas pessoas. Mas voltando para a história do futebol, teve um jogo e tal, meus filhos queriam ir e tal, falei, vamos e tal. Quando eu cheguei na arquibancada, irmão, devia ter uns 15 da Nova Jerusalém. 15. Aí fomos, a gente não marcou, mas estava todo mundo lá. Aí imaginei, os irmãos da igreja, não mistura não. Não posso não, vamos embora, irmão. Pô, se tem um lugar democrático, é estádio de futebol, irmão. Se não tivesse tanto palavrão, aquela cerveja para o alto, eu ia dizer para todo mundo assistir pelo menos um jogo de futebol na vida, para aprender. Porque tu vai para um jogo de futebol, tu para do lado de um camarada que tu nunca viu na vida, tu não sabe quanto ele ganha, você não sabe se ele é casado, se ele não é, o cara está fedendo, normalmente banguela, está ali do teu lado, está todo mundo cantando e tal, aquela coisa, de repente sai o gol, você grita que ama o cara, tu abraça o cara, ele te levanta no colo, tu levanta o cara. Se tinha barreira, a barreira toda cai por terra ali naquele momento. Agora, imagina, conheci o cara ali agora, a gente comemorou o jogo, vamos lá para casa, Denise em casa lá, e eu chego, meu amigo novo. Você está conseguindo separar? Você está conseguindo entender? Que você vai ser, me desculpe o peso das pessoas, você vai ser um mané, se você for no jogo, e falar assim, não me misturo. Mas não é porque você comemora com um cara que você nunca viu na vida, que você vai levar ele para a tua casa. Existem limites a serem respeitados. E também não é porque eu levo outras pessoas para casa, que eu não posso comemorar com aquele cara ali, se a gente está assistindo o mesmo jogo. Aí trazendo para dentro da igreja, você senta do lado do seu irmão, para cultuar com o seu irmão. É lógico que você se relaciona, que você deve se relacionar com ele, mas toma cuidado. Vai deixando as coisas serem desenvolvidas aos poucos. Todo mundo que está entrando para a igreja nesses últimos meses, está fazendo gabinete comigo, eu tenho falado, eu já de cara estou pedindo desculpa, olha, me perdoe, a gente está vivendo uma dificuldade terrível, a máscara atrapalha demais a convivência, né, os departamentos estão parados, a escola bíblica dominical está em classe única, então fica difícil a gente integrar o público, o povo, então me perdoem, eu queria, sabe, que vocês se integrassem mais rápido, mas a gente está vivendo esse tempo de isolamento terrível. Aí imagina, mas aí fulano não está isolada lá, com ele ela fala, mas é porque a gente é da igreja antes da pandemia, porque a gente se conhece antes das máscaras, e aí vale um amadurecimento e entender, não, daqui a pouco eu estou contextualizado, daqui a pouco eu estou junto, e normalmente esses que reclamam, sabe, esses que se vitimizam, eles também não dão o primeiro passo. Eu estou sendo repetitivo, sabe, acerca de uma frase que minha avó falava, mas ela também cabe de novo aqui numa ministração. Às vezes eu gritava para a minha avó, sabe, olha que absurdo, um moleque, sei lá, 13 anos, 12 anos de idade, e a minha avó, uma senhora, eu deitado gritava, vó, vem cá. Pô, cabe isso? Não cabe, irmão, gritar, vó, vem cá. Não tem essa. Se tem uma frase que um neto não pode falar, vó, vem cá. Quem tem que ir é o neto. Só que a minha avó era desaforada mesmo, e ela gritava de lá, a distância é a mesma. Aí o cara, não tem panelinha, ninguém me insere, mas tu também não vai lá, não se apresenta. Vou pedir a Deus também para te dar uma unção aí de ousadia, sabe? Para você chegar, muito prazer, eu me chamo fulano. E estou aí, ó.
quero somar, se precisar de mim, conta comigo. Quantos estão recebendo aí, digam amém. Apesar de sermos seletivos, nós precisamos ser abertos também. Porque a pessoa que pede exclusividade a você, na verdade é um egoísta, tá? Isso é um negócio que quando a gente era molequinho até cabia, sabe? A gente era da escola, molequinho, aí você parava de... o teu amigo parava de falar com outro amiguinho, aí você ia falar e ele te chamava e falava assim, você está falando com ele? Eu parei de falar com ele, o problema teu. Não, você não pode falar com ele não, não tinha isso na escola quando a gente era moleque. Só falta ter isso dentro da igreja, irmão. Se você é infantil que quis parar de falar com o teu irmão, o problema é teu, eu vou continuar falando. Porque se te cobram exclusividade também, na verdade são egoístas. Estão exigindo de você uma coisa que não podem exigir. Nós precisamos amadurecer. Eu quero terminar, verso 13. Leia comigo aí. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Sabe o que é isso, irmão? Vou falar um negócio para você. Se todo crente aplicasse o verso 13 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, de 10 atendimentos pastoral, a gente ia cair para 2. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você der paz e o cara não te devolver a paz, fica tranquilo, porque a paz volta para você. Ele está dizendo assim, se você passar pelo irmão, cumprimentar ele, falar assim, boa noite, e ele disser para você, e ele não falar nada, ele te ignorar, fica tranquilo que essa boa noite volta para você. É isso aqui, se você for na casa digna, desça sobre ela a vossa paz e fica tranquilo, porque a paz vai voltar. Mas tem gente que não consegue conviver, tem gente que não consegue entender. Vou pedir a Deus para te dar uma unção, sabe, para você ser boa praça, sabe, um bom humor intocável, você está dirigindo, às vezes, né, parece não, irmão, Deus faz de propósito, para testar a nossa fé, né, agora os garotos estão fazendo online, mas sou eu que levo os meninos para a escola, 6 horas da manhã, e eles estudam numa rua que tem um monte de escola, então o trânsito fica, né, emaranhado e tal. Aí às vezes eu entro, sabe, aí eu estou vendo que tem uma senhorinha que quer passar na minha frente, aí ela nem pede não, ela só dá aquela embicada, eu seguro, vai senhora, pode ir, e aí você se enche de paz, sabe, aquela coisa, hoje eu estou bom, pode ir, passa senhora, aí você continua e tal, que não sei o que, daqui a pouco ela para numa escola, aí tu para na outra escola também, aí chega a hora de você sair, tu olha assim para você embicar o carro e tal, quem está vindo? A senhora. Você ainda fala assim, posso? Ela, val! Irmão, o sangue ferve, né? Infeliz. A gente tem que vigiar com as palavras, hein? Eu pensei em infeliz. Olha para o teu irmão e diga, segura a tua onda, irmão. Mas tem gente que perde a unção. Porque humanamente falando, cara, não deu nem 5 minutos que eu deixei ela passar. Agora, na minha vez, ela quase bateu no meu carro. Mas, de fato, a palavra que eu pensei, ela encaixa. Infeliz é uma pessoa mal amada. Não tem felicidade. Porque quem é feliz, quem está tranquilo, irmão, vai, pode passar. Tem pessoas, sabe, que são felizes, sabe? As pessoas que você olha assim, fulano é feliz. Porque não se oprime fácil. Porque está tranquilo. Citei o Lemuel aqui, você está de novo. O Lemuel é um cara feliz. O Lemuel é feliz. Conheço o Lemuel há anos. Cara, se trabalhar a minha mente aqui para tentar lembrar, tu lembra, Rafa, de um dia assim, caraca, Lemuel irritado, chateado. Deve ter com o Mateus todo mundo fica irritado. Ele deve ter ficado irritado algum dia, né, brigou e tal, deve ter, mas normalmente, no normal de 0 a 10, 9 para o Lemuel, ele é feliz. Não significa, felicidade não tem nada a ver com ausência de problema, irmão. Felicidade
tem a ver com confiança em Deus. Ah, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu te dei boa noite, você não respondeu, está tranquilo, fica na paz, Deus te abençoe. Eu deixei você passar, você não me deixou passar, está tranquilo, vai lá. Sabe esse negócio de, eu quero ter o mal, que não sei o quê, pá. Irmãos, esse negócio de política, outro dia eu estava assistindo um programa, terminei aqui, fechei, um programa de humor, mas é de entrevista, na rádio. Eu estava assistindo, e de repente os caras estavam se encarnando, sabe, tinha um cara que era, acho que, repórter da CNN, e ele é bolsonarista, e aí tinha um humorista, né, que é contra o Bolsonaro, e aí eles começaram, eu nem sei o que ele é, mas ele é contra o Bolsonaro, e aí eles começaram a falar, você fez isso, mas você é isso, você é aquilo, que não sei. Daqui a pouco os caras se levantaram, começaram a se pegar, falei, meu Deus do céu, eles estão se batendo de verdade, onde a gente chegou. Porque é o Bolsonaro, cara, mas não tenho nada a ver com o Bolsonaro, cara. O Lula também não tenho. O que eu sei é que eu tenho um papel de orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha favor, por isso que eu trouxe aqui, eu deixei subir aqui o Eduardo Paes, prefeito. Você acha que eu não fui julgado? Acha mesmo? Que quando o prefeito foi e falou assim, posso ir aí para receber uma oração, e eu deixei ele subir aqui no altar, e eu orei por ele, você acha que não me julgaram? Julgaram. Você acha que não falaram besteira? Falaram. Mas, irmão, preste atenção, eu acho que é muita falta do que fazer. Ontem eu estava andando no shopping, de repente eu olhei, nem sabia que o cara estava solto, o Eduardo Cunha. Eu estava lá no shopping, não sei se ele estava tomando café, eu olhei e falei, isso aqui eu acho que é Eduardo Cunha. Mas fica na bênção, vai, sei lá, da tua vida, cara. O que eu sei é que tu planta, tu colhe. Mas imagina, se é um outro, cara, pega ovo, vai jogar ovo para se sujar, para sujar o cara. Isso não é coisa de crente, não. Na minha Bíblia está escrito que se alguém acertar a sua face direita, você tem que dar a esquerda. Na minha Bíblia está escrito que Pedro cortou a orelha de um soldado que ia prender a Jesus. Jesus pegou a orelha desse soldado que estava no chão e colou ela no lugar. Sabe por quê? Porque a gente sabe de onde vem a nossa bênção. Nossa bênção não é fruto de competição. Te dou boa noite, você não me respondeu, fica tranquilo que a boa noite vai vir para mim. Te dei a paz do Senhor, você não me respondeu, fica tranquilo que a paz do Senhor vai vir para mim. Eu estou investindo na tua vida, você está fazendo pouco caso, não tem problema. Sabe por quê? Porque quando eu faço para você, na verdade, estou fazendo para Deus. Sempre para Deus. Sabe quando não tem reconhecimento? Eu vou terminar essa mensagem, mas tem um texto que eu amo da palavra do Senhor, e eu já usei também como base de mensagem. Mas para você entender bem o que eu estou pregando, a Bíblia diz que o espírito de loucura tomou conta de Saul, e Saul tentou de todas as maneiras tirar a vida de Davi. Davi, então, para evitar o confronto, fugiu de Saul. Por 2 vezes ele encontrou Saul vulnerável, ele podia acabar com a vida de Saul, mas ele disse, de maneira nenhuma tocarei no ungido do Senhor. Em outras palavras, Davi está dizendo, ele quer me matar, eu jamais vou matar ele. Só que, nesse tempo de fuga, o negócio estava ruim para Davi, ele estava suspenso, ele não tinha como chefiar, né, o exército de Israel, porque ele era o guerreiro. Alguém chega e diz assim, olha, os filisteus estão cercando a cidade de Keila. Aí Davi, ele ora ao Senhor, ele diz, Senhor, será que eu posso ir lá defender eles? Se fosse você que está sendo injustiçado, que está encostado, que está desempregado, que está sendo ameaçado de morte, está sabendo que alguém está precisando de ajuda, tu ia ajudar? Tu ia dizer assim, agora que se arrebentem mesmo, porque me impediram, agora o problema não é meu não, esse problema é de Saul, que Saul resolva isso. Mas não, Davi, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, posso ir lá? E Deus diz, pode, Davi. Aí ele pergunta para os homens que estavam com ele, com os amigos dele, vem cá, vocês acham que eu devo ir lá? E eles dizem assim, que isso, Davi? Fica aqui, Davi, está maluco? O negócio já está ruim aqui, lá é pior ainda. Mas Davi, sabe de uma coisa? Na verdade, a ordem é invertida. Primeiro ele pergunta para os amigos, quando os amigos dizem isso, ele pergunta para Deus. Deus diz, vai? Ele falou, eu vou.
Só que ele pergunta um negócio para Deus, e aí, isso aí é que é a chave. Ele diz assim: Senhor, mas se eu for lá para salvar eles, eles vão me esconder de Saul que está querendo me matar, ou eles vão me entregar para Saul? Sabe o que Deus responde para Davi? Eles vão te entregar para Saul. Aí eu pergunto: você iria? Porque aí então, Deus, eu vou ficar aqui, eu estou indo lá para ajudar os caras, e os caras ainda vão me caguetar? Só que Davi diz: tranquilo, Senhor, eu vou. Porque Davi nunca fez pensando numa recompensa, num reconhecimento, numa gratidão, num retorno. Davi sempre fez entendendo que estava agradando a Deus. Então, quando você ama o próximo, você está agradando ao Senhor. Quando você deixa alguém passar na frente, você está agradando ao Senhor. Quando você evita discutir e brigar, você está agradando ao Senhor. Quantos querem sair daqui agradando mais ao Senhor? Digam amém. Vamos ficar de pé, queridos.